paciência e persistência na alimentação complementar, né? Parece um tema assim, ai meu Deus, mas toda mãe tem paciência, toda mãe tem persistência, né? Na alimentação complementar, mas na verdade não é bem assim, né? Toda mãe, ela se prepara, ela recebe as orientações, né? Para começar essa alimentação complementar, dá um start para ela, beleza, vou começar então as papinhas pro meu bebê, vou começar a dar frutinha, vou começar, né, dar os legumes para ele e tal, então tá tudo certo, então eu vou me preocupar em comprar um cadeirão, vou me preocupar em comprar a colher, né, o pratinho mega sensacional, ok. E só que ela não se prepara muitas vezes para isso. O que é se preparar, né? A gente se prepara para que esteja tudo pronto para o bebê sentar no cadeirote, né? E ele comer. Essa é a preparação da mãe, né? E quando ele não come, você está preparada para isso? Porque muitas vezes o bebê não vai comer de primeira, muitas vezes o bebê não vai comer de segunda, muitas vezes o bebê não vai comer de terceira, né? Vai demorar um pouquinho, né? Para que ele consiga fazer essa alimentação efetiva realmente, né? Olha só, a gente tem uma pergunta aqui, ó. Meu filho tem 1 ano e 2 meses, posso dar iogurte natural feito em casa? Depois de 1 ano, sim, tá? Depois de 1 ano pode dar o iogurte natural. Se for feito em casa, melhor ainda, sem adição de açúcar, né? Porque o leite de vaca tá liberado depois de 1 ano de idade. Então tá, pode usar, tá bom? Vamos continuar então com o nosso tema aqui, que é a nossa paciência e persistência, né? E o que é ter essa paciência, essa persistência, né? Ela parte justamente disso, de saber o que esperar, de estar preparada para o bebê não comer também, né? Porque eu recebo muitas mensagens. Ai, meu bebê começou a alimentação das papinhas semana passada e ele não tá aceitando e eu tô desesperada e o que eu faço? E ele não come fruta e tipo, já, né? Na primeira, segunda, terceira semana que isso está acontecendo, já tem muito disso. Ai, eu tô desesperada, eu já não sei mais o que fazer. Justamente porque não preparam as mães para que não se coma, entendeu? Só se prepara as mães para que aconteça a alimentação, né? Então a gente tem que ter esse cuidado para esperar que ele não coma também. A maioria dos bebês não vai sair comendo, tá? A maioria dos bebês. A maioria dos bebês ele vai comer 1, 2 colheradas e vai passar. Eu tava preparando uma aula, né? Tava preparando uma aula essa semana para os meus alunos do Acertando nas Papinhas. E aí o que aconteceu? Eu tava procurando uns vídeos no YouTube, assim, né, para ilustrar algumas coisas de papinha, de prontidão do bebê, né, dos sinais de prontidão e tal. Eu tava me organizando para isso. E aí eu comecei a viajar lá no YouTube, né? Comecei a ver um monte de vídeo de bebê recebendo a primeira papinha, né? Aí eu fiquei pensando naquilo, né? Comecei a ver algumas características em comum e eu comecei a olhar para a carinha dos bebês. Não, se vocês tiverem tempo, façam isso, é muito legal, né? Não desmerecendo as mães, eu também fiz isso, né? Eu também filmei a primeira papinha do meu bebê, mas pensem, né? O que era mais comum de ver? Aquele bebê, então ele é sentado no cadeirote, muitos deles, né? Dos que eu vi não tinham 6 meses, tinham 4 meses, então eles nem sabiam o que estava acontecendo, né? O bebê de 4 meses ainda não tá com a visão no mundo, né? Ele tá com a visão ainda na mãe, ele ainda tem outro desenvolvimento ainda para chegar para receber as papinhas. Então, quando eu comecei a ver esses bebês de 4 meses recebendo as papinhas, aí eles nem sabiam o que estava acontecendo mesmo. E eles nem estavam sentados no cadeirote, eles estavam sentados no bebê conforto. Então, eles estavam bem deitadinhos, né? E o principal era a cara de espanto que eles faziam quando eles recebiam aquilo, tipo, o que tá acontecendo aqui, né? E muitas vezes eles olhavam para a câmera, porque eu imagino que o pai devia estar filmando, né? Então era eles sentados num lugar diferente, a mãe com a colher dando, né, a papinha pro bebê, ele achando aquilo extremamente estranho, daí ele olha pro lado e tem uma câmera aqui do lado, então era uma sensação assim da criança dizendo, meu Deus, o que tá acontecendo aqui, né? E a gente não se dá conta disso, que essa paciência é entender, é ter empatia com o teu bebê, que é tudo novo para ele. Eu já falei isso muitas vezes, né? Mas parece que é tão óbvio, né? Mas muitas mães não se dão conta que
não é que é novidade para ele, que te orientaram a mãe e o pai a como fazer a alimentação complementar. Mas para a criança é novidade. Imaginem vocês, tá? Quando vocês começaram a ler e escrever, tá? Como é que foi? Foi um processo, não foi? Né? A gente começa a aprender as letras, depois a gente começa a aprender a juntar duas letras, até a gente chegar a conseguir ler uma palavra inteira, é todo um processo. E a professora tem paciência, os pais têm paciência, né? E depois que vira a chave, vai embora. Não é assim? E por que que com os bebês a gente não tem essa paciência? Né? Por que que a gente acha que eles têm que sair comendo e tudo certo? Pensem no bebê de vocês como se fosse esse processo de alfabetização. Tu não pode cobrar tu não pode cobrar de alguém que não sabe ler que ele saia lendo um livro. E muitas vezes é isso que a gente faz com os bebês, né? A gente quer que eles já comam tudo que tem no prato, já batam o pratão, só que ele nem sabe o que está acontecendo. Então, muitas vezes, para ti que está começando a alimentação complementar, para ti que está pensando em começar, né, está se preparando para esse momento, espere que não dê certo. Espere que o seu bebê só sente na cadeirinha, né, no cadeirote e faça careta. E que ele coloque a colherinha na boca dele e ele vá cuspir tudo fora. Cuspir não, né? Ele vai deixar escorrer para fora, porque ele ainda não aprendeu a cuspir, né? Então ele vai deixar aquilo cair para fora. E ele vai fazer, né? Às vezes ele vai pegar aquilo, vai colocar na mão, aí vai pegar aquilo na mão, vai apertar, vai lamber a mão. Só que isso é muito legal. Deixem ele fazer isso, porque ele está tendo experiências, né? Às vezes a criança ela quer pegar aquela colher e ela quer colocar na boca e ela quer tentar ver o que está acontecendo e isso e a alimentação complementar já está acontecendo nesse momento. Essas pequenas experiências iniciais são ótimas, né? Já está mostrando para a criança que ele está se familiarizando com alguns alimentos, ele tá mostrando para a criança que tem uma situação nova, que não tem mais só o peito nessa história, que não tem mais só uma mamadeira, que tem um outro jeito de iniciar essa alimentação complementar. E por que eu quis focar nisso hoje, né? Por que eu quis focar nisso de esperar o inesperado, né? Esperar que ele não coma. Porque por causa da frustração. Porque a frustração, ela leva as mães a cometer vários erros, né? Então, daqui a pouco tá tudo certo. Tá tudo bem, ele só tá entendendo o que tá acontecendo. Isso eu tô falando do primeiro dia, mas isso pode acontecer durante um mês todo, né? Só que daí o que acontece? Quanto mais natural é esse processo, quanto mais paciência essa mãe tem, quanto mais empatia essa mãe tem para essa criança, mais fácil vai ser dela se adaptar. Então, o que acontece? Eu sou uma mãe, tá? Eu recebi que eu tenho que fazer assim e que o meu bebê tem que comer meia maçã, por exemplo, né? No primeiro ou segundo dia ele tem que comer meia maçã, porque, enfim, é isso que me orientaram e eu tenho que fazer. E ele não come meia maçã, ele não come nem meia de meia maçã, né? Ele come algumas colheradas e a maioria ele joga para fora e nem acaba comendo. Aí, então, essa mãe já diz, meu Deus, o meu filho... Ou ela já diz, meu Deus, meu filho não gosta de maçã, aí já vai trocar e já vai dizer, meu Deus, agora eu não vou dar mais. Ou ela vai já trocar para um outro método, né? O que já vai fazer a criança começar tudo de novo, né? Não tem vários jeitos de começar a introdução dos alimentos, tá? Não tem nada de errado de começar. Eu falo muito de começar com a colher, porque eu acho mais fácil, mas não tem nada de errado em começar com o alimento, né? Pegar o alimento com a mão, né? Deixar ele explorar esse alimento. Mas tem que lembrar que quando a gente começa essa alimentação, né? A criança pegando esse alimento com a mão, a gente tem que ter essa criança muito mais preparada. Não tem como tu começar a fazer isso com uma criança de 4 meses, né? E ela vai receber uma papinha com 4 meses, ela vai aceitar passivamente, né? Ela vai aceitar porque ela não tem muito o que fazer com aquilo. Mas não é correto iniciar antes do 6º mês, eu já falei várias vezes sobre isso, né? Então não é o problema de como iniciar, é como tu encara essa iniciação, que tu encara que isso é realmente um início, que pode dar errado, que ela pode não aceitar. Né? E aí, se tu encara que tu já espera que isso aconteça, tu vai ter paciência. Amanhã, beleza, vou fazer de novo, né? Eu vou vamos pegar o primeiro dia, por exemplo, né? Eu vou começar a dar uma fruta de manhã,
tá? E a criança não comeu. Ok, eu vou passar o restante do dia dando aleitamento materno, dando, né, a fórmula de acordo com o que é a rotina da criança. E no dia seguinte, né, perto daquele horário, novamente eu vou oferecer, com toda a paciência e esperando que talvez ele não coma. Mas eu vou oferecer de novo. Eu não posso desistir disso. Entenderam a diferença? Né? Por quê? Porque desistir já é um problema, porque eu recebo muitas mães assim, meu bebê tem 7, 8, 9 meses e ele só quer mamar, ele não quer comer nada, né? Porque muitas desistem, não entende que ele está se adaptando, espera que ele coma um monte, né? E essas 2, 3 colheradinhas não é o suficiente para satisfazer a mãe. E então eu vou dar o peito e aí eu vou ficar com o peito e tá tudo certo, tá? Até 1 ano de idade, o peito ainda tem muitos, até os 2 anos de idade, o peito ele supre uma boa necessidade, né, nutricional da criança. E esse processo de alimentação complementar, ele é gradativo, né? Lembra que a alimentação complementar complementa o aleitamento materno até que o aleitamento materno comece a ter um papel coadjuvante e a alimentação comece a ter um papel principal. É uma troca, uma transição. Nenhuma transição na vida de vocês aconteceu de um dia para o outro, né? Quando tu começa num emprego novo, tu sabe tudo no primeiro dia? Ou tu tá ainda na primeira semana, no primeiro mês, tu tá ainda tateando para ver o que vai acontecer, tu vai devagar, né? Quando a gente começa a fazer um curso novo, a gente vai tateando as coisas, né? E aí a gente tem paciência, né? Só que acontece que quando essa criança, muitas vezes a gente não tem paciência, né? Então, lembra que paciência, né? Esperar que ele não coma. Paciência, vai ter bagunça, tá? Muitas mães não declaram isso, mas muitas mães têm medo da bagunça que acontece, né? Que vai ter, essa criança talvez vai querer pegar a colher, vai querer espalhar, né, essa papinha com a mão, né? Vai querer pegar, vai passar, vai se lambuzar, vai lamber a mão, vai passar na cabeça, vai passar na orelha, vai virar uma bagunça. E muitas mães não querem que essa bagunça aconteça. Só que é inevitável. Quanto mais bagunça tiver, mais rápido o teu filho vai aprender, né? Eu gosto de que tudo que a gente se suja é legal, né? Claro que tu não vai ficar deixando essa criança o tempo inteiro, por exemplo, essa criança pega e joga no chão. E tu vai dizer, não, tudo bem. Ele sempre joga no chão e tá tudo bem. Não, tu vai dar limite, tu vai dizer, não é para jogar no chão, né? Tu vai ver que quando ela tá jogando no chão é provavelmente porque ele não tá mais com fome, né? Mas esse bagunçar, esse se sujar faz parte do início da alimentação complementar, tá? Faz parte desse início, né? Lembra que é como se ele fosse analfabeto e ele tá aprendendo a ler, e é um processo lento e gradual. Como daqui a pouquinho ele vai começar a caminhar e tu vai ter toda a paciência de pegar o teu filhote pela mão e ir levando, né? Segurando as 2 mãos, depois segurando uma mão até que ele se solte. Então pensa na alimentação complementar dessa forma também. Vai dando um pouquinho. E um erro que é muito comum das mães cometerem nessa fase, que não se fala muito dele, se fala muito de dar as papinhas, de iniciar, ok. Se fala muito do cadeirote, mas não se fala do momento, né? Muitas mães, elas preparam esse momento sozinho. A criança, ela só enxerga a mãe na frente dela, né? Mas não tem um momento em família. Essa criança não é colocada na mesa, né? Porque esse cadeirote, ele é alto justamente para que essa criança, ela enxergue além do cadeirote, né? Ela enxergue a mesa. É muito legal colocar essa criança a comer em família. É muito legal, e eu vou ser bem sincera com vocês, é muito mais fácil, tá? Porque mãe come tudo frio, né? Eu fiquei um tempão assim, ó, eu até colocava o Pedro na mesa, mas muitas vezes a gente come comida fria, mesmo assim, né? Só que se tu te acostuma a fazer o teu bebê comer sozinho antes, né? Antes de todo mundo comer ou depois que todo mundo comeu, ele vai demorar muito mais para entender que aquilo é uma alimentação, porque ele não tá vendo ninguém comer, ele não tá vendo esse processo, né? E ele vai demorar mais tempo porque também vai te dar mais trabalho, daí tu vai ter menos paciência também, né? Poxa, tu deu comida pro teu bebê às 11h30 e meio-dia tem que servir o almoço para a família toda, né?
Então tu vai querer que essa criança coma rápido para que tu possa servir o almoço para o restante do pessoal, né? Às vezes é inconsciente isso, mas a gente fica nessa, ai meu Deus, come rápido, ai meu Deus, vamos lá, né? E outra questão, né, que além da paciência é a persistência, que é que eu falei. No dia seguinte faz de novo, no dia seguinte faz de novo, no dia seguinte faz de novo. Porque ele está aprendendo, e quanto mais familiar ficar aquele processo para ele, mais seguro ele vai se sentir. Criança só coloca comida na boca quando tudo está seguro para ele. Quando ele se sente seguro com aquela comida, com aquele momento, aí ele vai se sentir seguro para colocar a colher na boca ou para colocar esse alimento, né? Pegar com a mãozinha e colocar na boca. E nenhuma criança vai se sentir segura em abrir a boca e mostrar que ela está interessada naquilo se aquilo não for familiar para ela, tá? E isso depende muito de cada criança. Tem crianças que demoram um mês para fazer isso, tem crianças que demoram 2 dias para fazer isso, tem criança que no primeiro dia sai comendo, né? Então é importante porque quando a gente não tem essa persistência, essa paciência, tem outro erro que as mães caem, né? Que é ficar distraindo a criança. Porque a gente tem muito, né, muito cultural que, ela tá fazendo barda, tá fazendo birra, né? Não tá comendo porque, porque tá fazendo barda, é o que eu mais escuto, tá? Cara, a criança não sabe comer. Ela tá aprendendo. Como é que ela tá fazendo barda de uma coisa que ela nem sabe fazer? Entenderam? A criança não tá fazendo barda, não adianta deixar, né? Não adianta dizer, essa comida é boa, olha que legal, tá gostoso, vamos comer. Então, não, eu tenho que fazer ela comer, então eu vou ligar o tablet, eu vou ligar o computador, eu vou colocar a galinha pintadinha, e aí ela vai abrir a boca porque ela tá pensando em outra coisa, e tu vai lá e coloca a colher na boca dela. Isso é um erro terrível, tá? Porque eu falei na live passada, eu vou repetir, a criança quando ela tá interessada, tu faz 90% do movimento da colher e ela faz os outros 10%. Ela vai em direção, ela vai abrir a boca. Quando a criança está com fome e está interessada no que está acontecendo, ela não vai fechar a boca, ela não vai fazer os movimentos de recusa, né? Porque ela está interessada naquilo e ela quer se alimentar com aquilo. E ela vai estar interessada e ela vai mostrar esses sinais que ela está interessada quando ela entender aquilo por comida. E isso pode demorar alguns dias para acontecer. Entenderam? Então essa paciência é super importante e não precisa se culpar. Tu não vai ser uma mãe ruim, né? O teu filho não vai morrer de fome. Não é assim, olha, meu filho fez 6 meses, ele começou a alimentação complementar, então o leite vira água. Eu já ouvi muito disso, né? Muita coisa bem antiga, né? O leite depois dos 6 meses, o leite materno já não serve mais porque ele vira água. Não tem mais nada de nutriente dentro. Mentira, óbvio que é mentira, né? Como é que ele não vira água? O leite materno, ele continua tendo a mesma composição riquíssima. O que acontece é que depois dos 6 meses, o bebê precisa de mais, precisa de nutrientes além daquilo que o leite materno fornece. Não é que o leite materno fica fraco, entenderam a diferença? Né? Então, o que acontece? Se o teu bebê tiver que ficar 6 meses e 15 dias, 6 meses e 20 dias, recebendo 90% da alimentação dele, vem do leite materno, tudo bem. Desde que tu esteja estabelecendo uma rotina, desde que todos os dias naquele horário ele está recebendo, tu está mostrando, tu está incentivando que tem uma fruta, tu está incentivando, tu está colocando ele sentado na mesa com a família e ele está vendo que existe um momento de alimentação e aos poucos tu vai ver que ele vai se interessar. Só que o paladar é o último sentido que vai despertar nele nesse alimento. Ele vai ficar despertando a visão, então ele vai ver o colorido que tem, né? A visão é muito importante. O tato para eles é muito importante nesse momento, então ele vai pegar, ele vai querer mexer, ele vai querer apertar, né? Tem muitas mães que me dizem, mas não adianta, ele não come, ele só aperta o alimento. Ok, ele está tendo um relacionamento com o alimento, ele está apertando, né? Depois ele vai cheirar aquele alimento, porque quando ele passa, né, ele sente o cheiro, ele lambe a colher, né? E isso já dá eu tô sentindo uma coisa diferente aqui, né?
Então, aos poucos, isso vai acontecendo. Então, não te preocupa, o teu bebê não vai ficar desnutrido porque faz 6 meses e 15 dias que ele está em aleitamento praticamente exclusivo. Em algum momento, isso vai acontecer, tá? Não pode ficar misturando um monte de coisa. Ah, hoje eu vou dar a papinha para ele. Daí ele não aceitou, então amanhã eu vou dar em pedaço. Aí amanhã eu volto da papinha, depois eu dou em pedaço, depois eu dou, então, tudo separado no prato. Daí agora eu dou tudo misturado no prato. Cada vez que tu troca o processo, tá? O jeito que ele vai receber isso, ele volta pro início do processo. Ele tá aprendendo daqui a pouco 5 coisas diferentes ao mesmo tempo. Então, se tu decidir começar pelo método da alimentação participativa, que é pelas papinhas, mas esperando que ele tenha esse movimento ativo de ir em direção à colher, de abrir a boca espontaneamente porque ele está com fome, né? Isso é o princípio da alimentação participativa, onde o bebê participa, onde esse bebê ele está inserido na mesa e ele não está comendo sozinho, né? Se tu optar por isso, mantenha isso, persista nisso, ensine que esse é o processo. Se tu optar pelo método que incentiva o bebê a comer os alimentos pegando com a mãozinha, então continue nesse método, tudo bem. Mas não fica misturando as coisas e mostrando uma coisa diferente da outra todos os dias, porque daí ele vai se confundir. Ai, meu Deus, eu como tu, ontem estava de um jeito, hoje está de outro, né? É diferente de oferecer sabores diferentes. Tu não vai oferecer todos os dias a mesma fruta, tu vai oferecer uma fruta diferente, né? Mas pelo menos no mesmo horário, né? No mesmo local, com um ambiente calmo, sem distrações, né? Lembra que a criança com 6 meses, é só tu pensar no teu bebê, tá? Teu bebê com 3, 4 meses, quando estava amamentando no peito, podia cair o mundo e ele continua amamentando, né? Pode ter barulho, pode ter TV, pode ter gente falando contigo, o máximo que ele vai fazer é vai dizer que está incomodado e vai continuar amamentando. O bebê com 5 meses e meio, 6, que está no peito, passa uma mosca, eles param de mamar, né? Dá um barulhinho, eles param de mamar. A mãe com um bebê de 6 meses paga peitinho em qualquer lugar que ela tá. Por quê? Porque a criança ela sai do peito para olhar o que está acontecendo. E isso também é um sinal que o teu bebê está pronto para receber alimentos, porque o interesse dele ampliou. O mundo dele se ampliou. O mundo dele já não é mais só o peito, então ele está pronto para explorar. E a exploração não é só comer, a exploração é pegar, é sentir, apertar os alimentos, né? E isso vai criar uma boa relação com ele dos alimentos, né? Por quê? Porque o objetivo da alimentação complementar não é só o bebê tem que comer, o bebê tem que comer, o bebê tem que comer. É isso que a gente aprende, é isso que fica muito, né? Muito intrínseco quando a gente recebe as orientações, né, de alimentação. Ah, agora tu vai começar as papinhas. Então ele tem que comer um fundo de prato fundo. Ele tem que comer meia maçã. Ele tem que comer uma bananinha da terra. Ele não tem que comer. Ele vai chegar a mais ou menos essa porção quando ele estiver preparado para chegar nessa porção. Mas para ele chegar nessa porção, tu tem que ter paciência com ele e todos os dias ir oferecendo, ir permitindo que ele tenha essa experiência. Se tu simplesmente volta para trás e desiste de dar essas experiências para a criança e mantém só o aleitamento materno ou mantém só na mamadeira, é muito mais difícil de começar depois, né? Porque essa criança começou, tu não permitiu que ela experimentasse isso. E aí tu voltou, aí daqui a pouco tu tem uma criança de 8 meses que só tá no peito, e aí tem que começar tudo de novo. E sempre que a gente começa de novo, é um pouquinho mais pesado para começar. E aí, o dobro de paciência, o dobro de persistência. Entenderam? Então é bem complicado. A Patrícia tá me pedindo, a papinha deve ser homogênea ou tudo separado? Boa pergunta, tá? Eu tenho algum... Depende muito, tá, Paty? O que acontece? Depende da mãe, tá? Recebo mães que, assim, não sabem cozinhar. Eu tenho mães que têm pouco tempo para cozinhar, que é muito mais fácil tu preparar alguma coisa numa panela só do que fazer várias preparações, né? Então, em primeiro momento, dependendo da mãe,
Eu oriento para fazer uma preparação, tá? Não homogênea, tá? Mas tipo toda misturada, realmente com os 4 grupos alimentares, pensando na papinha de almoço e jantar, né? Na papinha salgada. Preparação toda misturadinha para dar nas primeiras vezes. Porque a intenção é que a criança, ela entenda que tem alguma coisa diferente. E não necessariamente que ela vá comer tudo, né? Então, para não fazer 4, 5 panelas, né, de papinha, né, com preparações diferentes, eu gosto de, vamos dar essa aqui misturadinha na primeira, na segunda vez. O teu que o bebê comeu, ele já entendeu, ele já aceitou, tá tudo certo, vamos começar a separar. Eu tenho bebês que eu começo a separar a alimentação com 1 semana, tem bebês que eu começo a separar a alimentação com 1 mês, depois, né, que iniciou a alimentação complementar. E tem bebês que não aceitam comer com a colher. E aí a gente começa a dar separado já desde o início, já deixa ele explorar os alimentos com a mão desde o início. Quer dizer, vale muito do bebê. É importante tu prestar atenção no teu bebê. Porque existem bebês e bebês de 6 meses, né? Existem bebês de 6 meses que estão com todos os sinais de prontidão, que tá tudo certo, que eles estão mega curiosos, que eles estão sentados bem firmes, né? E eles conseguem ter esse movimento de mão, eles não precisam da mão para se apoiar, e eles estão muito bem, obrigada, e eles vão conseguir ter uma relação melhor, mais rápida com esse alimento. Como a gente tem bebês de 6 meses que ainda não sentam firme, que daqui a pouco tu coloca, eles caem para frente, eles ficam no cadeirote meio assim, né, meio que se balançando, meio se equilibrando, e ele faz um esforço muito grande para tentar se manter sentado. Então a atenção dele não tá ali no alimento, tá em tentar ficar sentado. Então tu não pode, né, daqui a pouco tentar fazer uma alimentação tão participativa com essa criança que não tá pronta. A alimentação nesse primeiro momento ela vai ser um pouco mais passiva. Mas logo que essa criança estiver pronta para receber, daqui a pouco, alguns dias depois, tu já vai fazer ela mais, tu já vai prestar atenção em ver como essa criança se sente mais confortável de receber esse alimento. Então, o que eu queria deixar claro para vocês hoje? O objetivo da alimentação complementar, o objetivo final da alimentação complementar não é só que a criança coma. Porque se esse fosse o objetivo principal, a gente ia dizer assim, bom, então eu vou dar alguma coisa para essa criança comer e pelo menos ela está comendo alguma coisa. Então, tudo bem eu dar um biscoito, tudo bem eu dar algum alimento que não é indicado nesse primeiro momento, né? Porque eu estou ali, pelo menos ela está comendo alguma coisa, então o objetivo é ela comer, então ela está comendo, né? Mas hoje em dia, quando se fala de alimentação complementar, o objetivo não é somente comer, o objetivo é criar uma relação com o alimento, tá? É uma prevenção, a gente tem muito esse preconceito com prevenção, né? A gente fala em prevenção e parece que não tem muito valor, né? É só vocês pensarem, quanto é difícil para um adulto hoje, atualmente, fazer uma alimentação saudável? Tem que ir na Nutri, tem que, né, procurar estudar, é um esforço, sabe? É um negócio assim, eu vou ter que mudar a minha alimentação. Se a gente começa certo, né? Se a gente começa certo, a gente já vai fazer essa criança crescer sabendo que a alimentação saudável é o normal dela. Ela não vai ter um esforço no futuro para comer fruta, porque ela já come. Mas Juliana, o que tu tá falando? Alimentação do adulto com a alimentação do bebê. Tudo começa ali. Se essa criança tiver um trauma na alimentação complementar, for forçada a comer, né? Nem se registrar que tá comendo, porque ela come sempre na frente da TV, sempre na frente do tablet, né? Sempre com algum vídeo na frente dela, e ela nem sabe o que ela tá comendo, ela nem tá prestando muita atenção naquilo, ela vai ser um adulto que vai ter uma relação diferente com a comida, que vai querer comer com distrações também, né? Que não vai sentir esse prazer de comer, a menos que seja um alimento extremamente salgado, extremamente gorduroso, né? Com esse sabor acentuado que vai dar algum prazer para ele comer, né? Tudo começa ali, tudo começa na alimentação complementar, então é muito importante, né? Eu tinha separado alguns erros aqui, eu já falei de alguns para conversar com vocês, que é não deixar o bebê junto, né, sentado na mesa. Isso faz com que o bebê tenha uma sensação diferente, ele vai demorar um pouco mais para entender o que está acontecendo, porque ele não está vendo ninguém fazendo aquilo, né? Não está vendo ninguém comer.
então é mais difícil para ele entender o que é o comer. Usar esses artifícios, né, do celular, do tablet, do computador, isso distrai a criança e a atenção dela vai para outro lugar. E às vezes eu falo do celular e do tablet, mas às vezes ele está se distraindo com uma tampa de pote, com um pote, né, diferente. Ele está se distraindo porque tem 3, 4 colheres ali em cima com ele, né? Às vezes tem um brinquedinho ali com ele. Então não é só a distração do computador, do celular. É uma distração que ele está brincando naquele momento ao invés de prestar atenção no alimento. Então, se é para ele brincar, se é para ele mexer, se é para ele apertar, que seja o alimento. Que não seja uma outra coisa que está distraindo ele, que ele se distraia, que ele fique ali no cadeirote, mesmo que ele não esteja comendo, mas que ele esteja vendo a família comer, né? E que ele esteja se distraindo com um alimento. Isso é legal, tá? Isso é educação nutricional. É diferente dele estar se distraindo com alguma outra coisa, tá? Outra coisa é aquilo que eu falei, né? Insistir para que ele... sempre insistir, né? Para que ele coma, ter esse objetivo, como eu falei para vocês, ele comer. E fazer isso, e querer isso a qualquer custo, né? Quando a gente faz isso, a gente só erra, a gente só vai causar uma sensação ruim nesse bebê. Vai mostrar para ele que comer é ruim, vai mostrar para ele que comer é uma coisa chata, que o momento de alimentação não é agradável. E isso também tem a ver com o comer em família, tá? Porque a gente esquece de falar do ambiente, né? Colocar a criança a comer com a família também remete para que essa família se preocupe em receber essa criança na alimentação dela. Então, a família tem que ter uma alimentação saudável, isso é básico, né? Mas também o ambiente do almoço e do jantar tem que ser um ambiente calmo. Né? Não adianta ser um ambiente de briga, de discussão, de ai meu Deus, essa criança não come, né? Porque o que tu tá fazendo que essa criança não come, né? Vamos dar outra coisa para essa criança comer. Então daqui a pouco, às vezes, esse fato de querer tanto que essa criança coma gera um estresse na hora das refeições e essa criança ela não tá entendendo o que tá acontecendo, né? Por que estão discutindo comigo, né? Porque tem grito, tem alguma coisa ali e ela nem sabe, ela tá achando que ela tá fazendo alguma coisa errada. Quando a gente acha que tá fazendo uma coisa errada, a gente fica quieto, né? Deixa eu ver aqui, ó. Meu bebê tem 9 meses, não come mamão de jeito nenhum, só misturado com a banana e tento todos os dias. Ok, o mamão. Meu esposo, quando... Eu também não gosto. Ah, tá. Tô lendo aqui os comentários também para ir respondendo, tá? Essa questão o mamão é uma fruta que, nossa, várias mães me pedem, tá? Ele tem as crianças têm um quê com o mamão, né? Muitas crianças não gostam do mamão amassado, tá? Muitas. É bem comum isso acontecer e a maioria elas acabam gostando mais do mamão em pedacinho, tá? E não precisa ter medo de dar em pedaço, por quê? Porque o mamão, se tu colocar na boca, ele simplesmente, no fechar na boca, ele já amassou e essa criança vai conseguir, né, deglutir ele de uma forma muito, muito tranquila. Então, se teu bebê não tá gostando do mamão assim, tenta oferecer de outra forma, sabe? Se for aquele mamão formosa, aquele mamão compridinho, né, grande, corta ele numa rodela, tira bem a semente, tira a casca e corta essa rodela no meio. Vai ficar tipo uma meia lua. Essa criança, ela consegue pegar, sabe? Pegar bem esse alimento com a mão e ele vai comendo. Ou tu pode cortar em pedaços grandes, quadrados grandes, né? Essa criança pegar assim, ela vai fazer esse movimento de pegar com esses dedos aqui. Ela não tem esse movimento de pinça ainda. Mas de alguma forma que ela consiga pegar assim e levar para a boca. Tá? Muitas vezes essa relação melhora com o mamão, tá? Um jeito de tentar oferecer diferente, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos ver, eu tô vendo aqui a da Tássia, ó. Só um pouquinho que eu vou pegar aqui, senão não enxergo. Cheguei agora, mas queria ver contigo. O que pode estar acontecendo? Um bebê de uns 8 meses que chora em todas as refeições, como se a refeição fosse algo não entendi, né? Mas um bebê que chora em toda a refeição, ok. Então vamos pensar, o que está acontecendo? Provavelmente o bebê chora porque alguma coisa está acontecendo, tá? Tem que ver se o bebê está com fome em primeiro momento, tá? Muitas vezes a mãe fica insegura e dá o mamar muito perto da hora da refeição.
Ou o bebê pode estar com muita fome, tem as duas partes também, né? Não pode, é uma linha suave, tu não pode deixar o bebê nem com muita fome, nem com pouca fome. Então, se ele tiver com pouca fome, ele não vai ter interesse nenhum naquilo e vai ficar de saco cheio e vai chorar porque ele não quer ficar lá no cadeirote parado, tá? Se ele estiver com muita fome, ele pode estar irritado e o bebê irritado, ele quer matar a fome dele rápido. E ele quer matar a fome dele com algo que seja conhecido por ele. O que é mais conhecido por ele? Leite, a mamadeira, né? Então ele sabe que aquilo vai matar a fome dele rápido. Se ele tiver com muita fome, ele pode estar sentando no cadeirote e tá ficando brabo, tá chorando porque ele tá com muita fome. E aí aquilo tá irritando ele porque ele quer comer alguma coisa que ele conhece e que sacia a fome dele rápido, tá? O que mais pode estar acontecendo? Ele pode ter tido uma experiência ruim com essa alimentação, ele pode não estar entendendo, ele pode estar sempre com algum estímulo, talvez esse bebê chora no cadeirote e é colocado algum vídeo, alguma coisa junto com ele para que ele se distraia, então ele está acostumado que é um momento que tem uma distração, então talvez no momento que não tem essa distração ele chora, porque ele não tá entendendo por que ele tá sentado aí. Então tem N situações que podem estar acontecendo, tá? Essa criança pode ter sido forçada a comer, e quando eu falo forçada a comer parece uma palavra muito forte, mas o forçar a comer é fazer o aviãozinho, o forçar a comer é distrair com alguma coisa, né? Então pode estar acontecendo alguma coisa que essa criança não tá, ela tá chorando porque ela não tá confortável aí. Então alguma coisa tá acontecendo. Talvez tenha uma pressão. Eu já atendi uma criança, ela nem chorava, tá? Mas ela não comia, tá? Então, o que acontecia? Aí, conversando com a família, eu fui vendo que era uma tensão na hora da alimentação. Era uma tensão, assim, sabe? A criança tava ali e aí todo mundo ficava assim, ai meu Deus, é impressão minha ou ela colocou alguma coisa na boca? É impressão minha ou ela comeu um pedacinho da batata? Então, sabe aquela tensão? Então, cara, a criança sente isso, a criança vê que tá todo mundo olhando para ela. A criança vê que meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu acho que eu vou ficar bem quietinha aqui, porque tá todo mundo me olhando, eu tô com medo de fazer alguma coisa errada. Então, pode estar acontecendo alguma tensão ali na família, alguma coisa nesse ambiente, né? Que essa criança tá comendo que pode estar fazendo ela chorar assim, enfim, né? Tem N situações, tomara que te ajude, tá? A Cristiane também tá me pedindo, podemos oferecer carne de porco bem cozida? Beleza, vamos responder. Posso dar abacate todos os dias? Pode, mas tipo, por que tu vai dar abacate todos os dias, né? Isso não é o legal é sempre variar. Tu tem uma variedade de frutas enorme, todas as frutas estão liberadas a partir do 6º mês, né? Então não tem necessidade nenhuma de dar a mesma fruta todos os dias. Pode dar o abacate, não precisa ter medo dele, mas não precisa dar todos os dias. Acho que é legal ter a variedade. Quanto à carne de porco, a carne suína, gente, hoje em dia ela já é bem diferente do que há 20 anos atrás, né? Hoje os frigoríficos têm um sistema de qualidade, de higienização desses animais, é tudo controlado, né? Tem veterinário, é bem diferente do que era, então essa carne, né, muito mais confiável. E, inclusive ela tem muito menos gordura dentre as vísceras do que ela tinha muito tempo atrás, a criação era muito mais caseira, né? Muito tempo atrás. Então ela pode ser utilizada sim, tá? Desde que bem cozida. Todas as carnes, na verdade, elas têm que ser bem cozidas. Nenhum bebê deve receber carne ao ponto, né? Todos os bebês devem receber carne bem cozida, porque por um risco de contaminação, por N situações, quando a carne é bem cozida, ela atinge uma temperatura, né, de segurança que não vai permitir que essa carne esteja contaminada com alguma coisa. Se tiver alguma coisa dentro, mata. Entendeu? Então, nada de carne mal passada, mas pode oferecer carne suína sim, não todos os dias, né? Lembra? Variedade é importante, tá? Deixa eu ver aqui, ó. A Patrícia, eu vou colocar a mão aqui de novo para poder ver o teu comentário aqui, que fica no ver mais, né? Meu bebê tem 6 meses e meio e come tudo o que ofereço. Tenho uma dúvida sobre a quantidade, porque ela sempre quer mais. Dou o fundo do prato e acho o suficiente. Olha só que legal. Patrícia, tu tem uma bebê, é uma bebê, né? Minha bebê. Tem uma bebê comilona, né? Que é muito legal também, né? Um outro tipo de bebê que a gente tem, que são esses bebês que deslancham, né? Que saem comendo e tá tudo certo e tem uma boa relação com o alimento e comem tudo bem. Tu dá um fundo de prato fundo e acha o suficiente. E é importante confiar no bebê também assim, também nisso, tá? Daqui a pouco tu tá oferecendo essa comidinha bem amassada, né?
e ela talvez tá comendo bastante porque ela também não tá tendo esforço nenhum. Então, daqui a pouco, se tu amassar um pouquinho menos, se tu deixar em pedacinhos um pouquinho maiores, se tu começar a separar esse alimento no prato e não oferecer tudo junto, eu não sei como é que tu tá oferecendo, né? Tô dando algumas sugestões. Deixar separado, ela vai ter esforços diferentes para comer a carne, né? Seja ela desfiadinha, mas ela já faz um esforcinho para comer, diferente dela comer uma moranga, por exemplo, né, amassada. A moranga ela praticamente põe na boca, escorrega, ela come, né? A carne ela já tem que fazer um movimento diferente. Então, eu te sugiro isso, deixa separadinho no prato, tenta amassar um pouquinho menos, né? Ela tem 6 meses e meio. E vai vendo, talvez ela fazendo um esforço diferente para comer, ela vai conseguir ficar nesse fundo de prato fundo, mas também não é um problema ela comer um pouco mais, tá? Isso é uma média, tá? É uma média, isso é uma média muitas vezes utilizada para a mãe ter uma ideia de uma quantidade aceitável, né? Tipo assim, tá, mas eu acho que ele come pouco, tá? Mas quanto que é pouco, né? Então a gente diz, tenta chegar num fundo de prato fundo, mas nada te impede de dar um pouco mais. Então vai indo no ritmo da tua bebê. Não serve uma pratada inteira e diz assim, então agora tem que comer todo o prato. Serve um pouquinho mais do que tu tá servindo e vê qual é o apetite dela, né? Vê daqui a pouco umas 5, 6 colheradas a mais, ela vai ficar satisfeita. Então eles têm um sensor de saciedade bem ativo nessa idade. Então tu pode confiar na tua bebê que não tem problema nenhum, tá? Esses bebês comilões, às vezes eles desafiam a gente também, né? Como mãe, né? A gente fica com medo de dar muito, mas confia no sensor de apetite do teu bebê, deixa ela prestando atenção naquele alimento, porque o que acontece também, essa questão dos artifícios, eles atrapalham também o bebê que come bem. Muitas vezes o bebê tá comendo bem e aí os pais não se dão conta, deixam a TV ligada, não só no desenho, a TV ligada para os pais, né? E aquela criança, ela tá comendo, mas ela tá prestando atenção na TV, ela tá comendo, mas ela tem um brinquedinho do lado, ela não tá tendo atenção 100% nessa comida. E isso também faz com que os bebês comilões, né, eles comam sem se dar conta que estão comendo também. Então, a questão de não usar os artifícios, as distrações, servem tanto para o bebê que não come, como para o bebê que come muito bem, obrigado, tá? Então, vai fazendo esses detalhezinhos que vão te ajudar sim, tá? A Marli tá me pedindo, oi Juliana, meu bebê vai fazer 6 meses, o que eu posso começar a dar para ele? Eu posso dar suco natural? Marli, teu bebê vai fazer 6 meses, então ótimo. Presta atenção nesses sinais do teu bebê, se ele tá pronto para comer ou não, né? Via de regra, no momento que ele completa 6 meses, no dia que ele completa 6 meses, a gente pode começar a oferecer alimentação para ele, tá? Não precisa começar com o suquinho, tá? Pode começar direto com a fruta, é muito melhor que ele coma a fruta como um todo, né? Que ele tem essa experiência de mastigar, de fazer uma mastigação rudimentar, né? Não tem dente, mas eles fazem esse movimento de mastigação. Então é muito melhor ele ter isso do que ele tomar o suco, tá? O suco vai ser muito concentrado, vai matar a fome dele rápido, então talvez ele tome uma quantidade muito maior do suco do que ele comer essa fruta, né? Vou te dar um exemplo. Se ele for comer uma laranja, provavelmente ele vai comer 2, 3 gomos dessa laranja, né? Meia laranja. Algumas crianças comem mais, ok? Mas se tu for fazer um suco de laranja natural, talvez tu vai usar 3 laranjas, né? E só o concentradinho, né? Só esse concentrado que vai ter esse açúcar, é o açúcar da fruta, mas ele né? Não tem por que dar só o açúcar, ele não vai receber a fibra, porque tu vai ter que coar esse suquinho para dar na mamadeira, né? Então é importante deixar o suquinho para depois, deixa o suco para depois de 1 ano, né? Não precisa dar nesse primeiro momento. Eu prefiro que ele aprenda a tomar água, tá? Que é importante a partir do momento que se inicia a alimentação complementar, se inicia a água. E que ele comece a ter essa relação com as frutas. Isso é muito melhor, tá? Para te começar. Se a gente começa geralmente com a fruta, tá? E depois, quando ele estiver comendo bem uma frutinha, tu pode dar outra, né? Comendo bem, né? Esse comendo bem também é uma frase que pode confundir. O comendo bem é estar confortável com aquela situação. Talvez o teu bebê, ele sente no cadeirote, tá? Tu tá dando uma fruta de manhã.
e ele coma uma colheradinha, 2 colheradinhas, e ele queira brincar com aquela fruta, ele queira pegar na mão aquela fruta, ele quer pegar a papinha, ele quer apertar, né? Isso também é o estar comendo bem. Quer dizer, ele não tá chorando, ele não tá vendo aquilo, ai meu Deus, o que que tá acontecendo aqui, né? Ele não tá apavorado, ele tá confortável com aquela situação, tá? Quando o bebê está confortável com aquela situação, tá? Pode-se iniciar o segundo horário da fruta, que daí geralmente a gente começa de tarde, para depois começar a papinha de almoço, para depois começar a papinha de jantar, tá? Tudo lento, gradativo no tempo de resposta do teu bebê, sem estresse, tá? A Fran tá me pedindo, o que posso fazer para estimular o meu bebê a mastigar? Ele tem 1 ano e não come grão. Quando ofereço, ele vomita porque não mastiga. O único jeito da gente aprender a mastigar é mastigando, tá? Não tem jeito, tá? Então é importante assim, provavelmente o teu bebê ele tá acostumado a comer tudo muito homogêneo, tudo ainda, né? Não sei se tu liquidifica, mas tudo muito amassado, e ele tem essa situação com os grumos, tá? Que é bem comum da criança ter isso quando ela recebe tudo muito homogêneo, muito amassadinho. Então o único jeito de que ele aprenda a mastigar é mastigando. Não adianta, se ele tá recebendo tudo muito homogêneo, não adianta tu simplesmente passar para o grão inteiro, tá? Vai fazendo uma escala, né? Oferece um pouquinho menos amassado, aí ele aceitou, né? Ele não vomitou. Bom, então eu vou aumentar um pouquinho mais essa consistência até eu chegar no grão inteiro, tá? E daí também faz essa experiência. O teu bebê ele vomita, né? Ele não aceita esse grão. Quando tu oferece com a colher, ou se ele pegar com a mão, se ele se sentir seguro para colocar na boca, ele vai aceitar melhor, né? Se ele pegar, ele já tem 1 aninho, ele já consegue fazer algum certo movimento com a colher, depende do estímulo que foi dado para ele, né? Mas daqui a pouco deixando a colher ali, talvez ele se sente mais confortável dele pegar a colher e colocar na boca e ele pode não chegar a vomitar, tá? Esse vômito, ele tá muito relacionado com o reflexo de Gag, né? Que é um efeito, um reflexo protetor da criança, tá? Que faz com que ele coloque a comida para frente da linguinha para ele começar para ele jogar fora essa comida, tá? E como talvez ele não aprendeu a mastigar, ele ainda não aprendeu, né? Ele tá com essa relação, talvez ele ainda tá, quando a comida chega na parte de trás da língua para ele engolir, ele se assusta, né? Ele, opa, o que eu vou fazer com isso aqui? Aí ele coloca para fora. Então, às vezes, esse reflexo ele fica muito forte e ele acaba, né, fazendo esse esforço e acaba voltando um pouquinho mais do alimento, né, que ele já tinha comido. Então tenta isso, tá? O único jeito de aprender a mastigar é mastigando. Então aí vai aumentando a consistência aos poucos que daqui a pouco ele começa a aceitar. E aí também tem tudo a ver, paciência, persistência, não volta atrás, né? Começou a dar uma consistência um pouquinho maior, ele vai recusar, ele vai achar estranho, é como se tu estivesse começando o processo todo de novo, tá? Vai dar uma vez, dar 2 vezes, e em algum momento ele vai começar a aceitar essa consistência nova, porque vai se tornar familiar para ele, tá? E aí nesse momento tu espera um pouquinho e aí vai pro próximo passo, tá? Tudo dentro da paciência e da persistência ajuda bastante. Meu bebê tem 8 meses, teve reação alérgica à banana. Tem um prazo para oferecer de novo? Primeiro tem que ver se realmente foi diagnosticado que é a aversão alérgica à banana, que a aversão foi umas bolinhas assim ao redor da boca, ou ela teve alguma reação gastrointestinal, diarreia, vômito, alguma coisa assim, tem que entender o que foi. É bem raro ter reação à banana, não tô dizendo que ela não teve, tá, Patrícia? Tô dizendo que não é comum de acontecer. E tem que ver se realmente foi uma reação alérgica, né? Se foi uma reação alérgica, foi diagnosticado que ela tem alergia à banana, bom, aí se tira tudo que tem de banana, né? E aí é importante conversar com o médico, né? Para ver como é que foi, se é uma reação que foi... que criou algum anticorpo para essa banana, que ela realmente teve uma reação mais forte, ou só foi umas bolinhas, né? Provavelmente isso foi uma reação muito com pouco envolvimento, poucos sintomas, provavelmente foi alguma imaturidade, alguma coisa assim, que daqui a pouco tu vai oferecer de novo e vai ficar tudo bem, tá? Mas a alergia é importante conversar sempre com o médico, tá? Porque é um diagnóstico médico e aí sim, depois que a gente tem um diagnóstico formado, aí a gente vai trabalhar com a nutrição para ver quando é que insere de novo esse alimento, tá bom? Primeiro tem que saber se foi alergia mesmo. Meu bebê tem 7 meses, por enquanto ele só come
Às 9, às 12, às 15, fora isso é leite materno. Peraí que ó, eu vou colocar a mão na frente de novo, tá? Quando posso iniciar outras refeições como jantar? Deixa eu ler de novo, meu. Então ele come às 9, às 12, às 15. Ele come 2 frutinhas e o almoço, né? E ele tem 7 meses. Já pode começar, tá? De boa. Daí também tem que ver o teu bebê, tá? Ele tá tranquilo, tá recebendo bem. Ele tá confortável com essa refeição do almoço, do jantar, né? Ele tá se sentindo bem, ele tá sentando na mesa com vocês, ele tá comendo, ele já tá comendo, ele já tá se utilizando, né, dessas refeições, elas já estão contando para ele, já tá tendo energia para ele, já tá comendo bem, ele já tá sem chorar, ele já tá tudo bem nessas 3 refeições que ele tá recebendo, né? Olha para ele, se tá tudo bem, ele já tá pronto para receber o jantar, tá tudo certo, tá? E aí é legal também isso, né? Oferecer o jantar, depende do horário que a tua família come, né? Depende do horário que o bebê vai dormir, mas dentro do possível, se for possível a logística da tua casa de oferecer o jantar em família também, né, com todo mundo sentado na mesa, vai ser bem interessante para ele sim, tá? Mas provavelmente se tá tudo bem, ele já pode receber jantar. Deixa eu ver... Minha bebê tem 8 meses e meio, ela come pouquinho e mama no peito. Ela tá na creche, mas desde os 6, ó, vou colocar a mão aqui. Desde os 6 meses não ganha peso, tá? Minha bebê tem 8 meses e meio, ela come pouquinho e mama no peito. Ela tá na creche, mas desde os 6 meses ela ganha peso. Tá, e durante o dia na creche ela ganha, tu manda o teu leite, ela toma fórmula, tem que ver isso, tá? Se a quantidade que ela tá comendo, se ela não tá comendo uma quantidade adequada, lembra que eu falei, né? O bebê às vezes tem um tempo de adaptação. E a gente tem uma questão com as creches, né? Tem uma rotina mais impositiva em muitos lugares, né? Que tem que comer aquela quantidade toda, muitas vezes tem o horário certinho para receber o mamar, né? Então daqui a pouco essa criança, ela tem que ver como é que tá a rotina da creche, tá? Tem que ver o que tá acontecendo, tá, Glauci? Se ela tá comendo pouquinho e estão deixando ok, ela comeu isso e tá tudo bem, ou se ela não tá comendo e daí estão dando mamar para ela, né? E ela não tá entendendo ainda que tem uma refeição ali no meio. Não é uma pergunta fácil de te responder, tá? Porque depende de muitos fatores. Então é importante se informar um pouquinho melhor como é que tá essa rotina na escola, como é que ela reage no final de semana quando ela tá contigo, se ela come melhor, né? Tenta fazer esses movimentos que eu falei pra ti, coloca ela sentar na mesa com vocês no final de semana, nos momentos que ela tá contigo em casa. Faz essas questões de deixar ela na mesa, deixar ela pegar o alimento, né, com as mãos, ela ter essas experiências, porque provavelmente isso vai melhorar a relação dela com o alimento e vai melhorar a quantidade que ela tá comendo, tá? Na creche só comida, né? Mama depois que chega e de noite, a noite toda quer mamar, né? Então tá. Ainda eles mamam de madrugada nesse período, tá? Provavelmente ela tá matando a fome de madrugada também. Então realmente tem que ver com a creche o que tá acontecendo, se ela tá comendo uma quantidade muito pequena. Eu sei que é preocupante quando eles não ganham peso, tá? Não é simples assim, tem que realmente ver o que tá acontecendo aí, qual é a quantidade que ela tá comendo. Mas para te entender melhor, se ela tá tendo uma relação boa com o alimento, tem que fazer isso em casa, tá? Tu tem que observar a tua bebê comendo, tu tem que olhar como é que tá a relação dela, se ela tá comendo 2, 3 colheradinhas em casa também, se ela tá com medo da colher, se daqui a pouco ela prefere receber esses alimentos pegando com a mão. Então é importante que tu veja a tua bebê nos momentos que tu tá com ela, tá? Até para poder orientar melhor a prof lá na escola, para ela poder oferecer melhor essa refeição. A Ju tá perguntando quando pode dar pão, ou se dá para dar pão, ou se pode dar pão pro bebê, né? Aí depende, tá? Eu gosto de começar a oferecer pão para eles depois que a gente insere o café da manhã. Isso acontece depois que eles têm 1 ano de idade, depois que eles já estão recebendo a comida da família. E eu gosto sempre de iniciar com pão caseiro, né? Nada de bisnaguinha, nada de pão mega industrializado. Então, se tu for oferecer pro teu bebê, depois de 1 ano de idade, antes de 1 ano de idade, a gente mantém essa questão da fruta, faz algumas preparações, mas sempre com a base em fruta, tá? Então aqui ó, tem a última pergunta que é rapidinha de responder. Leite de vaca integral podemos oferecer quando? Depois que o bebê completa 1 ano de idade. Antes disso,
não é recomendado, tá bom?